que é o seguinte, a gente tem as estradas com as rodovias sem acostamento. Se você desce um caminhão sem arqueamento, e a carga tiver alta, de uma vez e a carga estiver alta, você tomba o caminhão. E esse arqueamento, ele ajuda com que você mantenha a estabilidade reforça do o caminhão. fecho, aí não fica mole. E a polícia Então, bom, eu rodoviária... preciso que vocês me orientem, porque eu não entendo Fala absolutamente sobre isso nada, não posso dizer nada para vocês. Esses dias tem sido o assunto da PRF. Inclusive, a própria PRF fez vídeos alertando a população que, vendo um caminhão assim, poderia ligar na hora que eles iriam mobilizar para tirar esse caminhão da estrada. Como é que eu, Ciro Gomes, governo? Eu já fui governador, já fui prefeito e tal. Eu nunca tomo decisão sozinho. Nunca. Eu já tomei muitas decisões duras na contramão daquilo que parecia ser o mais popular e nunca perdi popularidade. Por quê? Isso eu não entendo nada de arquear a mola, não entendo nada, e preciso estudar isso, vocês vão me ajudar a entender. Mas, se fosse eu, por exemplo, o que aconteceria? Eu imediatamente chamaria as pessoas, chamaria quem é crítico disso, faria uma discussão rápida, e por que não pode? Não pode. Para com isso. E enquanto não houver essa discussão, e se não houver risco, não vai multar. Percebe? A multa é o último elemento quando a gente pacifica a regra. Está todo mundo de acordo com a regra? Tá. Vamos cumprir. Então, aquela regra que eu não estou de acordo, eu tenho direito, numa democracia, de pôr em discussão. E isso eu me comprometo com vocês. Qualquer regra. Mas isso existe metro para você estar passando o caminhão para pegar certa medida. Tem hora que o policial te multa e fala, recorre lá. Sendo o caminhão tem limite. Esse aí é o outro lado da tragédia brasileira, que é o autoritarismo dos poderes. Isso, aí eles abusam do poder. E, hoje em dia, lamentavelmente, nem mais profissionais são tanto quanto eram no passado. Claro que a maioria ainda é. Mas tem uma minoria aí que agora simplesmente faz o serviço dos políticos. A gente vai falar agora de coisas Você pequenas... fica comprometido de me ensinar o que eu posso fazer, porque eu não tenho opinião sobre esse específico. Uma coisa boba que a gente está pedindo aqui é irrisório para o que o governo federal pode fazer pela classe. A única classe no Brasil que é submetida ao exame toxicológico é o caminhoneiro. E alguns policiais, mas não permanece o exame. O caminhoneiro, a cada 2 anos, eu fiz 2 testes toxicológicos. E é humilhante só o teste de você... Eu já tenho pouco cabelo. Imagina tu tirar cabelo de uma pessoa. Tira o cabelo, Tira. Agora, assim, não é problema fazer o teste. Agora, por que o caminhoneiro paga pelo teste? Jura? Se é só ele que faz. Por que esse teste ele não é pago ou pelo Detran? Vocês estão de acordo de que... Vocês estão de acordo que esse exame toxicológico é justo? Não, ninguém está... Hein? Se for só para nós, não. É estranho. Porque é só para ele. Porque é só para a categoria profissional. Vocês já entraram na justiça, porque isso é uma coisa... Eu compreendo o motivo, porque eu vi nesses laboratórios ali, a história do ribite. Ainda chama ribite? Que é tomar coisas para ficar acordado, para poder trabalhar. Isso daí periclita a vida da pessoa, do caminhoneiro, e periclita a vida de terceiros. Mas, ora, um médico... também pode, eventualmente, ser viciado e praticar o imperício. E não se exige exame toxicológico Qualquer dele. motorista dentro da rua, da cidade, Qualquer na rodovia. Exatamente. Eu, em princípio, o meu sentimento de direito é que isso não é legal. Tá ótimo. E, uma vez sendo legal, pactuado, será gratuito. Por quê? Porque se esse é um ônus que o Estado impõe ao cidadão, ele não pode cobrar de volta. Porque o que ele pode cobrar de volta é uma taxa quando ele contrapresta um serviço. Isso definitivamente não é um serviço. É um ônus que ele está impondo ao cidadão, portanto, ele não pode onerar o cidadão com isso. É ilegal, indo e voltando. Eu sou professor de Direito. Professor, prefeito, deputado estadual, federal, ministro da Isso Fazenda... aí eu fui. Eu sou professor e advogado. Política não é profissão. O currículo do Ciro aqui não precisou nem de apresentação. Agora vamos puxar um assunto que a gente sofre mais no Nordeste. Posto fiscal. Por que se constrói posto fiscal? Por que os governadores contratam todos os anos melhores profissionais através dos concursos? E a gente tem, no Nordeste, uma série de posto fiscal que é ridículo, uma cobrança tão retrógrada dessa. Que você para um caminhão no Penaforte, você já parou no Penaforte, você já parou no Penaforte. Horas e horas. Um absurdo. Aí você atravessa o estado, aí você para no outro, aí você vai até a Bahia. Tem hora que você fica 3 horas lá na... E isso é um terror. A gente acha que um governo que está construindo um posto fiscal, ele está fazendo um desfavor a um caminhoneiro. Que ele procure fazer esse tipo de tributação
mais moderna, que a gente já tem recursos para isso, temos homens inteligentes no governo para fazer esse tipo de cobrança e acabe com isso, porque atrasa muito a vida deles. A vida deles nesse posto fiscal é muito ruim, não tem banheiro, são atendidos mal, aí você pode falar mais por mim do que... Local para Ciro, tomar eu banho. tenho mais uma pergunta em relação a... Nós estamos falando agora em PRF, multas Aqui e tudo no mais. Ceará, pelo que eu lembro, nós tentamos ajudar a resolver isso com esses scanners. Nós temos hoje, por exemplo, eu fui ver o scanner funcionando em Tianguá, na Mas ali fronteira no com Penaforte Piauí. não funciona mais Não há funciona. muito tempo. O scanner, mas existia. Teve no começo. E aí quebrou e não Nunca mais consertaram. A Dom funcionou. Camilo Santana. Sim, mas o que eu quero dizer é que a tecnologia, vocês têm razão, você não pode atrapalhar a vida do cidadão. Fiscalizar, infelizmente, é uma necessidade vital, porque aqui a intenção não é o caminhoneiro, é a carga. Percebe? Como o Nordeste. Aí você diz, por que mais principalmente o Nordeste? Por quê? Porque o Nordeste é muito mais importador. Tudo que a gente consome aqui de manufaturado vem de fora. Então, se você não tiver a fiscalização, claro que você tem muitos elementos mais modernos, o scanner é um. O Ceará tinha colocado em todas as fronteiras um scanner, em que você passa, pura e simplesmente o scanner faz ali. O scanner é scanner, uma espécie de raio-x. Ele puxa por amostragem, é um número pequeno, entendeu? Mas, na verdade, é a grande Sim, mas massa... veja, irmão, para a gente ser justo, a gente tem que imaginar o seguinte, que é também infiltrado numa carga, isso daí é 0,0001, que não vai poder, não pode prejudicar a categoria. Mas outro dia, aqui no Porto do Pecém, a fiscalização pegou uma carga de droga, os camaradas nem o navio sabia. Mergulharam, serraram um buraco no casco, abaixo da linha d'água, meteram a droga ali, lá num porto no estrangeiro, e vedaram. Então, infelizmente, a dificuldade de acompanhar a droga, contrabando de arma e o contrabando também, a ilegalidade fiscal, são inerentes. Eu quero ser sério com os caminhoneiros, sabe? Eu acho que é muito fácil a gente dizer, pois é um absurdo e tal, mas a gente tem elementos tecnológicos, e o scanner é uma dessas, né? Para você agilizar, para diminuir, para facilitar. E em nenhuma circunstância é razoável que você pare um cidadão ou uma cidadã e não dê a eles o mínimo conforto de um banheiro, de um lugar para descansar, enquanto aquela fiscalização do Estado está sendo feita. Posso continuar minha pergunta? Por favor. Ciro, teria uma possibilidade de acabar com os pátios particulares de Polícia Federal, que hoje em dia tem acontecido muito? Sem falar desse negócio de trazer arqueada, que isso aconteceu agora. Mas em relação, por exemplo, passou um colega da estrada que, devido a tanta dificuldade, às vezes está com o pneu meio. Seria interessante que ele só multasse e desse alguns dias para ele retornar com a situação em ordem. É o que acontecia. Prender o documento. É o que acontecia antigamente. Em alguns, principalmente no estado de São Paulo, eu posso falar porque eu ando muito lá para baixo, né? Tem vários pátios que é particular de algum integrante da PRF. Os fardados estão por trás disso. Temos profissionais bons e ruins em todas as categorias, né? Olha, não espere eu ser eleito, não. Mas se me manda sem precisar assinar, me indica que eu sou doido para denunciar a esculhambação no Brasil. Ciro, porque ao invés de ele estar fazendo isso, né, uma coisa que seria mais fácil de resolver multando e dando alguns dias para legalizar aquela situação, ao invés de nós, além do cara não conseguir manter a opinião, ainda tem que ir para o pátio pagar o guincho, pagar a estadia, porque você é obrigado a pagar a permanência no pátio? Você nem pode levar o teu veículo, você tem que pagar o reboque. R$ por dia um automóvel. Isso é achaque. Caminhão é mais o nome caro. disso é achaque. E assim, ó, lá na nossa região, temos várias áreas de risco, por exemplo, que rouba caminhões e cargas. Serra do Azeite, não temos policiamento. Serra do Cafezal. Vindo para o Nordeste, a gente passa por Montes Claros, que é uma faixa de Gaza. Salinas. Ali, né? Salinas, tu passa ali, assim, ó. Ibó. Já me roubaram Ibó, então, é a área da morte. Assalto aqui, a polícia está ali na frente, 1 quilômetro. Isso. Eles pegam na frente da polícia Passa porque para mim ninguém dá essa bola. lista, porque eu não preciso me eleger presidente para ajudar. Isso eu posso... Essa região do Ibó, principalmente aqui, muitos motoristas já perderam a vida ali. Levaram tiro andando, se acidentaram. Sim. Caminhão meu mesmo. Foram amarrados no mato. Sim. Muita gente morreu por bicho, por insolação. Então, não existe uma segurança para nós. Eu estou falando alguns trechos. Sim, claro. O Brasil é muito grande, temos milhões de trechos perigosos. Eu citei alguns para tu ter uma ideia do que nós passamos, nós que rodamos Nordeste, Sul, por exemplo, né? E então a polícia, ao invés de lidar com esse negócio de pátios particulares, se intensificasse o trabalho deles
o salário também que eles recebem, cada um faz aquilo que é pago, né? Sim. Para trazer mais segurança. Ao invés de nós andar praticamente refugiado, trabalhando refugiado, que é assim que eu acho que a classe está se sentindo. Deixa eu dar um número para você ver o tamanho do desastre que o nosso país está passando. Nós somos 210 milhões de pessoas. Sabe qual é o efetivo da Polícia Federal? 11 mil pessoas. Só para você ter uma comparação, a Polícia Militar do Ceará tem 30 mil pessoas, 30 mil efetivos. Então, é absolutamente ridículo. O país hoje é um país que está entregue às facções criminosas, entregue ao banditismo, enfim. E, infelizmente, estimulando que entrem na política, os policiais. Você tem policiais que, ali, Rio de Janeiro, Fortaleza e tal, policiais bandidaços que estão na política. Isso é um trabalho de faxina que vai dar muito trabalho para qualquer um que queira. Como eu falo, hein?